Teoria de Dow, esse é o ponto de partida, não adianta querer pular a etapa, buscar setup mágico, robozinho trader. É como disse Michael Jordan, domine os fundamentos e o seu desempenho será crescente. A teoria de Dow está preocupada com a direção do mercado. Se você identifica a tendência, já é meio caminho andado. Uma vez que a tendência foi estabelecida, o trader deve assumir que ela vai continuar até que uma reversão seja confirmada. Já aconteceu contigo de ficar o dia inteiro operando o mercado, tomando stop na compra, e aí chega no final do dia, você olha o mercado e vê claramente uma tendência de baixa. Por que o trader se tortura? Por que a gente não opera a favor da tendência? Chega de passar o dia lutando contra o mercado. É simples, basta você estabelecer que o pilar central do seu trade system vai ser a teoria de Dow. Depois você vê quais indicadores acrescentar. A base é a teoria de Dow. Você pode até ter um operacional de momentum para quando o mercado ficar agarrado, senta a mão no scalp, mas eu acredito que o foco deve ser pegar tendência. Hoje eu tô inspirado porque eu reli o capítulo do Martin Prince sobre teoria de Dow. Esse vídeo entra para minha playlist de análise técnica explicada. Vamos nessa! Charles Dow, fundador do Wall Street Journal, formulou os princípios que viriam a se tornar a teoria de Dow. A maior referência disso não é nem o Martin Pring, é esse livro aqui, ó. Então quem quiser ir mais a fundo quando terminar esse vídeo, essa é a leitura. A primeira coisa a ser entendida é que temos dois principais índices Dow Jones. O índice Dow Jones Industrial e o de transporte. Esse último se chamava antes Rail Average, era só de ferrovias, mas com o passar do tempo entrou empresa de aviação, a indústria do transporte evoluiu e tudo mais. E pela teoria, esses índices precificam tudo. Você não precisa olhar as incontáveis variáveis, é só olhar o preço. Tudo já foi descontado, exceto os chamados atos de Deus, como uma tsunami, mas mesmo assim rapidamente o mercado conseguiria embutir isso no preço. E a maioria das ações segue a movimentação principal do mercado como um todo. Eventualmente um setor pode acabar se descolando, mas de uma maneira geral, quando a maré sobe, levanta tanto o navio quanto o barquinho. E qual a nossa grande referência para saber se a maré de fato está subindo ou descendo? Acertou quem respondeu: os índices industrial e de transporte. Boa! E o mercado é basicamente constituído de três tendências. A tendência primária pode levar anos, as secundárias são movimentos corretivos que duram alguns meses e as tendências terciárias duram algumas semanas. Mas eu quero ser prático aqui para você aplicar isso no day trade, porque é daqui que vai partir o conceito de três tempos gráficos. Para se aprofundar nisso, a referência é Alexander Elder Triple Screen. Portanto, o mercado está subindo e corrigindo, mas aqui dentro tem pequenas tendências. Então, se você der um zoom só aqui, você vai chegar à conclusão que o mercado está caindo. E está caindo mesmo, mas é só uma perna corretiva do movimento principal. Sem essa informação de contexto, você vai acabar entrando vendido aqui, achando que está indo a favor da tendência, mas é justamente o ponto de virada. O movimento principal corrigiu e foi embora. Se você não enxergar isso aqui, complica, vai virar o rei do stop. Por exemplo, você está operando 5 minutos, você está dentro do contexto do 1 hora. Ou seja, são duas possibilidades aqui. Ou você está a favor do movimento principal, alinhou os tempos gráficos, ou você está numa perna corretiva. Pode operar perna corretiva? É claro que pode. A única regra mesmo no day trade é que tem que usar stop. Então, você pode até operar essa perna corretiva. O que eu estou falando é que você tem que saber que você está operando essa perna dentro do contexto do tempo maior. Porque você vê o mercado caindo, você só está enxergando isso aqui. Justo na hora que você entra na venda, o mercado vira, pega teu stop e fica aquela sensação que o mercado está te perseguindo. A boa notícia é que você é irrelevante para o mercado, eu te garanto que você não está sendo perseguido, você só precisa fazer ajustes na sua análise. Então você concorda comigo que a força está com o movimento principal. Pode operar vendido, essa perninha aqui, mas olha como é melhor você pegar justamente a reversão do tempo menor. Bem quando o tempo maior fez a correção. Essa é a entrada profissa. Quem não assistiu meu vídeo de tempos gráficos, pelo amor de Deus, né? E se você entra a favor do tempo maior, você tem a opção de segurar muito mais tempo sua posição. Se eu opero a favor do tempo maior, eu tenho a possibilidade de alvos mais longos e eu tenho a força a meu favor. Então vamos lá, agora você sabe que quando alguém se refere a um bull market ou bear market, ela tá falando da tendência primária. É essa aqui, ó. Puxou, descansou, puxou. E não é para levar em consideração aqui o conceito de ondas de Elliott, tá? Senão começa a misturar tudo. Não quero saber se a onda 3 foi maior que a 1, eu quero que você saia desse vídeo dominando o básico de teoria de Dow. Se o mercado está em bear market, a primária é de baixa e qualquer subida do preço deve ser encarada como uma perna corretiva até que se prove o contrário. Olha aqui nesse exemplo, bear market do Bitcoin. Aqui é o topo do bull market em dezembro de 2017 e aqui é o fundo em dezembro de 2018. Você já deve ter ouvido a expressão sell the rally. É o seguinte, muitas pessoas não entendem esse conceito básico.
Olha aqui, o movimento principal é baixista. Inclusive o volume confirma tendências e reversões, isso é parte da teoria de Dow, já vamos ver isso mais à frente. Mas olha aqui, esquece o volume nesse primeiro momento. O movimento principal aqui é baixista. Corrigiu a pernada de baixa, bem na média de 20, não vou nem botar Fibonacci nesse momento para mostrar que é mais simples do que parece. Olha só, o movimento principal na baixa, corrigiu de novo. Patada do urso que entende a teoria de Dow. E de novo, e de novo. Então vocês percebem o absurdo que está rolando no mercado financeiro hoje. Deixa eu abrir esse parêntese que é importante sim. É o seguinte, hoje tem muitas pessoas nas redes sociais que ficam comprando onde é para vender e aí o mercado derrete na cara dela. Estamos falando aqui de perder 30% do capital em poucos dias. Mas aí o sujeito, em vez de assumir que comprou num péssimo momento, ele fala que é um investimento de longo prazo, então não precisa acertar o timing. Pô, aí é mole, né? Compra em qualquer momento aleatório, que método é esse? Só tem caixa para fazer isso quem tá vendendo cursinho ensinando como comprar em momentos aleatórios. Se entendesse a teoria de Dow, ia pensar 2 vezes antes de comprar aqui. O primeiro dia que a bolsa teve circuit breaker na crise de março de 2020, só se falava em compra. Derreteu, compra mais. Derreteu, compra mais. Cadê o conceito de custo de oportunidade? Você comprou aqui em cima, seu capital desvalorizou 30% em questão de dias. E você não precisa ser grafista profissional. Olha só, posso botar o gráfico de linha aqui, esquece o candlestick nesse momento. Olha como a gente consegue enxergar o movimento principal do mercado. Primeiro na alta, puxando e corrigindo. E aqui mostrando que virou para baixa. Às vezes pode enganar sim, mas já é uma base de onde parte a sua análise. Você não precisa seguir recomendação de analista, é só entrar a favor da tendência. Voltando naquele outro exemplo, mas agora só com um gráfico de linhas. Movimento altista, virou. Como é que a pessoa me compra bem aqui, nessa virada, continua comprando à medida que o preço cai e quer me convencer que é uma boa estratégia? Qual o custo de oportunidade de passar anos com uma posição no vermelho? Tem que diferenciar o buy and hold profissional do buy and hold preguiçoso, que é o que mais se vê por aí. O sujeito não quer aprender a ler gráfico, usa de desculpa que é investidor de longo prazo. Era só entender a teoria de Dow, não precisa nem ler candlestick. Mas o cara tem medo de gráfico, porque na 5ª série caiu um gráfico na prova de matemática, ele tirou nota 5, apanhou em casa, ficou traumatizado com o gráfico. Então a pessoa que não quer aprender o mínimo sobre o comportamento dos preços, teoria de Dow, ela tá fadada a comprar nos piores momentos possíveis. Para quem que o trader tá vendendo aqui nesse ponto? Saiu um negócio aqui, alguém vendeu, alguém comprou. E o cara que tá fazendo swing trade no bear market tá buscando operar vendido, certo? A favor do movimento principal, que a gente tá vendo aqui. Então, para quem que o trader tá vendendo aqui? Para a pessoa que acha que o mercado vai subir. E ela acha que vai subir por não estar enxergando a tendência primária. Percebe a importância de entender isso aqui? Mas vamos lá, para não ficar longo o vídeo, a gente viu que o movimento principal passa por correções. No caso de um bull market, a gente vai ver um movimento de alta ser interrompido por declínios. E no bear market, foi o que eu mostrei no Bitcoin, o movimento principal de baixa também é interrompido por correções. E adivinha o quanto corrigem esses movimentos? Na teoria oficial se fala em 33% a 66%. Mas eu sou discípulo de Fibonacci, então esses movimentos corrigem geralmente de 38% a 61,8%. Então, se o mercado vai subindo, deixando topos e fundos ascendentes, você já sabe que deve assumir que vai continuar subindo até que o mercado deixe um topo mais baixo que o anterior, seguido por um fundo mais baixo. Aqui entra aquele outro conceito da teoria de Dow, a relação entre preço e volume nos fornece um background do que está acontecendo no mercado. E aí eu falei num vídeo que trader profissional usa volume, o pessoal deu dislike. Só que eu não tiro da minha cabeça essas coisas. Eu sigo a escola de pensamento que eu chamo de análise técnica raiz. Quem acompanha o canal já sacou isso há muito tempo. Aproveitar para agradecer aí as mensagens maneiras, tá, galera? Valeu mesmo. Então, a relação entre preço e volume é o nosso background. Antes disso, a gente viu que o mercado se move em 3 tendências, cada uma com sua duração, né? A gente viu que os índices descontam tudo, agora tá todo mundo na mesma página. E eu vou acrescentar aqui que price action determina a tendência, que é o que a gente acabou de ver aqui na questão dos topos e fundos ascendentes e descendentes. Lembra que eu falei no início do vídeo de estabelecer que o pilar central do seu trade system vai ser a teoria de Dow e assim você ia parar de lutar contra o mercado? Pois é, você vai bater o olho no gráfico, a primeira coisa que você vai se perguntar é qual o movimento principal para você se situar e qual a tendência no tempo que você vai operar. Ou seja, se tem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então, você começa a estabelecer uma hierarquia que conduz a sua análise. Não faz sentido abrir o gráfico e já olhar para a banda de Bollinger ou procurar padrão de candlestick. Primeiro tem que identificar a tendência. Como é que eu vou falar em padrão de reversão baixista se eu ainda nem identifiquei se o mercado está numa tendência de alta? É verdade. Tem que seguir a hierarquia, é o feijão com arroz, não tem jeito. Já usei 30 indicadores no gráfico ao mesmo tempo, não funciona. Então eu te pergunto, quando uma reversão é confirmada?
Primeiro você viu pelo Price Action, certo? Deixou um topo mais baixo aqui e depois um fundo mais baixo, descaracterizou a tendência de alta, que é constituída por topos e fundos ascendentes. E aí você confirma essa reversão pela relação preço e volume. Puxou para cima, a gente quer ver volume em expansão, puxou para baixo, volume em declínio. Então se aqui a gente vê o volume fraquejando, decrescente, e na puxada para baixo entra volume acima da média, já é mais um sinal que a tendência vai reverter. Assiste meu vídeo de volume que tem gente falando que já assistiu 3 vezes de tão maneiro. E só faltou falar que os próprios índices devem se confirmar. Eu quero concluir com a frase do Martin Pring, que é a seguinte: análise técnica é uma arte que identifica reversões na tendência baseada no peso da evidência. O volume vai ser uma evidência, o próprio price action vai ser uma evidência, uma divergência em algum indicador vai ser outra evidência. Então, seguindo os princípios da teoria de Dow, você já pode saber que você já está no caminho certo. Boa! Agora só falta dar uma moral pro canal deixando o seu like. Eu me chamo Caio, esse é o canal O Cara do Mercado, tamo junto!